Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. De Criador, lemos tua palavra e precisamos a cada momento da unção, da inspiração, para sermos uma bênção para o povo, ao invés de uma maldição. Manifesta esta bênção espiritual sobre cada um de nós, dando a cada um olhos abertos para poder ver as coisas do Senhor e ver as coisas que vêm contrário ao Senhor, para podermos sempre mostrar que somos mais do que vencedores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A palavra é um pouquinho pesada, mas eu quero tratar dentro destas palavras. Ungido pelo diabo. Paulo diz em 1 Coríntios 10, verso 12 e 13, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Nós já temos aprendido que para cada um é bom o casamento para se livrar da prostituição, para poder servir melhor ao Senhor, como muitos pensam, que a gente serve a Deus melhor é solteiro. Mas como o pensamento das pessoas é que casando é que serve a Deus melhor, então eles vão ao casamento para servir a Deus. Mas o certo é você, desde jovem, servir a Deus. O casamento é um complemento na vida física, porque não é bom que o homem viva só. Tem que ter uma adjutora, uma companheira que fique diante dele. Ficar diante dele não é ficar atrapalhando também, não. Tem vezes que tem alguém que fica diante de você e fala, sai da frente, você está me atrapalhando. Ficar diante dele é aquela pessoa que o ouve, que a Bíblia diz que ela ajuda, é uma adjutora. Então o casamento é uma verdadeira bênção. Para começar, diz irmão Brana, é a instituição mais antiga e feita por Deus. Foi Deus quem fez isto, foi Deus quem viu que não era bom o homem ficar só. Então, o homem tem uma ajuda de Deus neste ponto. Não é bom ficar só. Far-lhe-ei. Agora, é ele quem faz, é ele quem prepara a adjutora. Porque a adjutora preparada por nós mesmos,
não vai adiantar. Isso não funciona. Ela vai atrapalhar. Mas ele é quem faz uma adjuntura, uma pessoa que possa estar com você, te entender, você entender aquela pessoa. E o espaço de tempo que tem na Terra é para aprender a convivência de um para com o outro. Que cada um era estranho na família. E agora ajunta dois estranhos formando uma família. Digo dois estranhos porque cada um tem um gênio, a natureza de um pai, humanamente falando. Agora se trata de igreja, todos têm que estar unidos na mesma fé. Não se deve casar se não tiver a mesma fé, porque o casamento não vai bem. Tendo a mesma fé, você ainda tem problema. Mas tendo esses problemas, você sabe como resolvê-los porque vocês têm uma fé. Agora, se casa crente com incrédulo, a coisa fica pior. O pior é quando alguém finge de crente e casa com crente. Aí é um hipócrita, é um fingido, uma fingida. Finge que é, mas não é. Finge que ama, mas não ama. O amor não está na expressão. As mulheres são enganadas por isso. Que se nem o pai, a mãe nunca diz, nós te amamos, é um costume americano. Papai te ama, né? E mamãe te ama. É bom um costume desse, você aprender também. Mas isso não vai funcionar. Que se papai nunca disse que te ama, e vem e diz que te ama, e ele é um cafajeste, não vai adiantar nada. Ela diz que te ama, mas ela não é sincera, também não vai adiantar. Então, é bom quando os dois encontram e se dão bem. E aí vai viver sua vida até que a morte os separe. Olha, se fosse para Deus fazer um limpa nas pessoas infiéis na terra, pensa bem, você mesmo diz assim, Deus tem misericórdia, eu já era o primeiro a ser morto, não é? Se fosse fazer um limpa nos infiéis, você que não foi fiel à esposa, você não foi fiel ao marido, se Deus fosse fazer um limpa nisso. Mas não, Ele deixa você continuar vivendo e Ele somente vai julgar no final. Ele tem leis em sua palavra, mesmo que você não está no tempo da lei, mas Deus na graça tem leis, certo? Ele tem várias leis para poder nos ensinar, nos posicionar no casamento, na fé. E uma coisa boa é um casamento bom. Quando é bom, tudo é bom. A casa é boa, a comida é boa, mas quando o casamento não é bom, não tem casa boa que é boa, não tem comida boa que é boa, você come e diz, não dá, porque o casamento não está bom. Mas o casamento bom, você vive bem na casa simples, na casa pobre, você não tem que exigir. Hoje casamento bom é exigência, eu quero assim. Não, casamento é você encontrar a pessoa que te complete, principalmente o homem, né? A mulher falta um corpo, uma cabeça, e o homem falta só uma costela. Mas uma costela dá um trabalho para você achar uma costela. Pensa bem, a mulher que tem que achar um corpo. O corpo no qual ela seja costela, para poder dar certo naquele lugar. Por isso tem que orar para casar. Porque no casamento você não vai ficando, ainda que a gente percebe alguma coisa assim, que as fotografias que você tirou
de 20 anos lá atrás, você é mais feio do que hoje. Então hoje você está melhor. Você já notou isso? Olha numa foto sua, de 20 anos atrás. Você está melhor hoje do que naquela foto lá atrás. Ainda graças a Deus por isso. Mas o casamento desgasta com o marido, com a mulher. Mas quando os dois, um sabe cuidar do outro, isto ajuda, o casamento ajuda, renova, certo? O casamento renova. As pessoas dizem que eu não estou velho, ou elas estão cegas, ou eu sou bobo. E eu estou vendo que eu estou velho, mas é o tempo que vai passando, você vai desgastando, mas também tem quem vai te conservando. A mulher conserva o homem conserva a mulher. Talvez o marido conserve a mulher gorda. Aí também não dá. A mulher não gosta de gordura, né? A mulher não gosta. Ela luta, faz de tudo, mas ele conserva. E ela também o conserva, seja magro, gordo, um conserva o outro. O convívio aqui é para isso. Você tem que aprender constantemente que é para isso. Você cada dia mais tem que gostar da sua mulher, do seu marido, certo? Você tem que gostar. Quando você começa a perder o gosto pela sua mulher, aí começa a entrar outras mulheres no caminho. Quando você começa a perder o gosto pelo seu marido, começa a entrar outros homens. Então tem que tomar cuidado. E a gente não pode perder o sabor do casamento, o gosto do casamento. Tem gente que quanto mais tempo passa no casamento, eles ficam melhor. Tem uns que cada dia que passa, meu Deus do céu, que desgraça. Eles vivem maldizendo a vida toda. Outros diz que bênção. Então, esses de bênção estão a bênção. Porque você não pode mentir. Se está uma maldição, fala que está uma bênção. Certo? Na verdade, você deveria usar de fé. Vai tudo bem. A morte está em casa. Vai tudo bem. É o que a mulher fez, mas ela ia encontrar com o profeta. Agora você já tem encontrado com a mensagem do profeta. Você quer ser sincero, sincera? Se há alguma coisa má no casamento, a melhor coisa que faz é um conversar com o outro. É o marido conversar com a mulher conversar com o marido. Como diz, rasga o trapo. Você tem que falar. Não é ficar engolindo, vai indo, engasga. Então você tem que falar. Deu um problema, você tem um problema com o marido, fala com ele, não deixa para amanhã não. Basta cada dia o seu mal. Isso é bíblico. Então deixa cada dia o seu mal. Se você corrige o mal de hoje, amanhã não vai aparecer o mal outra vez. De outra qualidade, mas vai aparecer. Basta cada dia o seu mal. Agora você não deixa para depois. O primeiro problema que você tem, não conserta, ele vai gerar. Isso é uma geração de problemas. Isto eu pensei quando eu li essa mensagem do profeta sobre a unção que cai sobre a pessoa. E é ungido pelo diabo. Lá no princípio, quem foi ungido pelo diabo? A serpente. Vê a facilidade. A serpente foi ungida pelo diabo. Não tinha outro animal para o diabo entrar. Eu queria que vocês entendessem que não existe outra coisa, não existe outro animal para o diabo entrar hoje e ungir também, seja homem ou mulher. Você não vai preocupar com o cavalo, com o boi. Você tem que saber que há unção
que caiu lá no princípio, ela continua caindo por 6 milênios. E ela tem piorado hoje. Tem casamento que para chegar até que a morte separa, é difícil. Tem uns que não aguentam até mata, se matam ou matam um do cônjuge, que eles não aguentam mais. Mas foi feito o casamento para você ir durando até a morte, suportar aquele casamento, aquela mulher, aquele marido, até a morte. Mas é falando, dialogando, expressando sua natureza, o que você é, o que você gosta. Se não deu tempo de falar de solteiro, fala de casada. Não deu tempo de falar de solteiro, fala de casada. Você diz, eu não falei isso para a mulher. Fala que jeito que você gosta. Que jeito você gosta que ela penteia, que ela se calce, que ela se vista. E a mulher vai vestir de acordo com o marido, que ele gosta, o que ele pode vesti-la. Certo? Porque não adianta nada, ela quer colocar uma roupa como uma princesa e ela é uma jabiraca terrível. Então, não, você vai colocar a roupa do jeito que você é, filha. Então, casou com um rapaz que não tem condições de comprar seda, vista chita. Aí que está. Ela tem que saber com quem casou. E aí vem a expressão do rapaz, você sabia que eu era pobre, eu não tinha condições, você exige hoje coisas. Né? E aí começa, depois de casado, começa a exigir, que é uma coisa que eu não acho bom, não acho bom. O marido exigir que a mulher emagreça. Seria bom que ela fosse magra, mas ela vai ter a oportunidade de ela exigir também. Mas não é bom, ele acaba prejudicando a saúde da mulher. A mulher exigir do homem também. Isso dá a entender que tem outra coisa na frente, que já passou outra coisa pela mente, já passou outro personagem por aí. Então não é bom certas exigências. É bom ele dizer, não, você é gordinho assim mesmo que eu te amo. Tenho pelo menos onde pegar. Né? E o outro, você não tem onde pegar, mas arruma um jeito ainda. Magrinha que é um palito. Mas também não fala mal dela, por ser magra. Vocês estão me entendendo? Acho que é a vida aqui na Terra. Você anima a pessoa, dentro do casamento, a viver. Uma mulher mais fortinha, se o marido a anima, ela vai viver melhor. Senão ela vai ter que entrar na medicina, se desgastar. Meu marido fala assim, e ela ama o marido, ela quer fazer do jeito que o marido quer que ele a veja certinho, né? No físico, no manequim. E o manequim está 50, ela vai pedrada. Ela diz, não pode, tem que mudar isso daqui, certo? Mas ele tem que ajudar, animar. Mas se você emagrecer, tudo bem, se não emagrecer, eu gosto de você desse jeito. A mulher faz para o marido também, que tem mulher também que são exigentes, filho. Aí o marido, o que você fica fazendo dentro de casa? Vai andar, vai acabar com essa barrigudo. Certo? Então, ela também tem o seu lado de querer exigir, enquanto ela deveria ajudar. Tem gente nem trabalhando não emagrece. Existe gente assim. Isso vem da natureza, vem dos dias que nós vivemos, da fatiga que tem, do trabalho, da luta que tem. Uns emagrecem, outros não. Outros engordam mais ainda. Então eu queria que cada um pensasse que o casamento tanto faz com a mulher gorda ou magra, ele está satisfeito. Essa é a sua mulher.
essa é sua costela. E se você começar a reclamar muito, o seu corpo vai inchar para a costela caber em você. Certo? Vai inchar. Então, não há necessidade disso. Tem que combinar os dois em tudo. Porque quando começam a criticar um do outro, começa a criticar, que é de uma forma maldosa, tem hora que você fala, mas brincando, mas tem hora que fala de uma forma maldosa mesmo. Então é prejudicial à saúde e aquilo vai acabar prejudicando seu caráter. Vai prejudicar, porque você está pensando numa coisa diferente que você não tem. O problema é que a serpente foi ungida e estava diferente de Adão. E aí entrou o problema. Parar para conversar. Olha, eu vendo a situação do tempo que nós vivemos, que eu não dou certo com esse tempo, mas eu vivo nele, tenho que suportá-lo, certo? Tenho que suportá-lo. Eu acho que eu sou o único pastor que não tem celular. Graças a Deus. Talvez pode achar alguns por aí, mas é muito difícil. Cada um tem o seu, cada um precisa falar com o seu povo, acha que tem necessidade daquilo, vai usar. Mas tem que ter maturidade para tudo isso aí. Tem que saber com quem está conversando. Você não pode conversar com qualquer pessoa. Eu posso estar no extremo, porque vocês podem me tomar como extremista. Mas se você for desse jeito, você vai se livrar. Você vai se livrar. Sendo do jeito que eu te ensino. Porque é a melhor forma. Mulher conversa com mulher. Ainda que existe problema entre mulheres hoje, mas as irmãs não têm esse defeito, não têm esse problema. Mas quando fala em homem e mulher, tem defeito, tem problema. Então, que a mulher bata um papo sadio com outra irmã. A minha esposa tem o Face, mas não tem nenhum homem lá. O que tem é parente, são os conhecidos da gente, parente, mas nem irmãos, que se coloca, um tem que colocar tudo. Então, não se coloca. Fica em paz com quem você vai conversar. Você vai conversar com certas pessoas que têm o mesmo espírito, a mesma fé. Mas a mulher não deve estar com o seu Face cheio de mas eu tenho 1000 pessoas, ela vai ver, tem homem de toda qualidade. Então, não é bom. Ela deve fazer uma seleção. Põe as irmãs, aí tem irmã que tem, então o que adianta ter Face? Então você quer conversar com um homem, filha? Seu espírito é do diabo. Foi isso que ungiu a serpente. A serpente não foi conversar com Adão. Já viu a serpente conversando com Adão? O Adão, foi assim que Deus disse. A serpente não foi conversar com Adão. A serpente está conversando com Eva. Fazendo suas perguntas, é para Eva. O povo tem que se converter à Bíblia. Nós temos que voltar ao original. A mulher vai conversar com os seus parentes, e olha lá, hein? Tem parente próximo que não dá nem para tê-lo no Face. Não pode ter. São espíritos conquistadores. E tem mulheres também que têm espíritos conquistadoras. São demônios da serpente. Como entrou na serpente, entra nos homens e nas mulheres, ungido pelo diabo. As pessoas não gostam de ouvir essas coisas, porque tudo quer ter liberdade.
Mas vocês podem ver que a liberdade que vocês estão tendo vai te dar uma dor de cabeça futura, vai te dar problema no seu casamento. E se o seu marido e a sua mulher não quer que vocês tenham certas pessoas para conversar, não tenha, porque vocês conhecem os espíritos das pessoas, sem julgamento prévio, se a pessoa é isso ou não. Você já conhece aquelas pessoas. Você sabe que certas pessoas não devem estar no seu Face, ser uma amiga, um amigo seu. Nós temos deixado isso para pastores, e ainda os pastores estão caindo. Deixa para os obreiros têm que tomar cuidado. Porque eles é quem tem a liberdade, porque tem um ministério, um evangelista, um pastor, um obreiro, eles têm um ministério. Eles têm que tratar com todo mundo, homem, mulher, tem que tratar com todo mundo, porque tem um ministério. Agora, você que não tem esse ministério, você deveria primar na sua vida, no seu casamento, entre você, seu marido e aqueles conhecidos que você sabe que pode ter com você e conversando. Tem gente que tem papo demais. O papo da serpente foi pequeno e já engravidou Eva. Você lê na Bíblia, capítulo 3 de Gênesis, ele conversou só um pouquinho. Agora as mulheres conversam dias, meses, anos com as pessoas. Eu não estou te chamando de leviano, nem de leviana. Eu estou te dizendo que você deve se livrar dos espíritos que atacam nesse tempo em que vivemos. Certas conversas só existem entre marido e mulher. E outra coisa, o homem ou a mulher deve perceber, a fulana está comunicando, ela está deixando uma margem de conquistadora, ela está deixando uma margem. Então, eu vou colocá-la fora do meu livro, certo? Do meu Face. Já percebe, você percebe, já coloca aquilo de lado. Você não tem que continuar conversando, você já percebeu, eu estou tratando com você como o irmão Brana tratava, com suas mensagens. Então, aqui no púlpito eu tenho que tratar com vocês desta forma. Lugar algum você vai ouvir isso, porque vão achar que nós estamos doidos. Agora, você tem que se livrar. As pessoas são casadas e estão infelizes no casamento. Qual o problema? A mulher ou deu uma escorregada ou o marido deu uma escorregada. Aí começa a infelicidade no casamento. Por que deu uma escorregada? Porque já tinha pessoas, irmãos e irmãs mesmo ali, que não sabem conversar. Não sabem. São pessoas que já conversam com malícia, conversam conquistando. E tem uns que conversam conquistando e são casados, eles não têm vergonha. Agora, a primeira coisa que deveria acontecer, se esses crentes da mensagem que eu prego, se eles fossem sinceros e não fossem hipócritas, hoje eu estou só com um pedacinho, só com a camisa, que eu disse esses dias, certo? Cinza, hipócrita, não visto por mim, eu visto por causa do povo. Vejo muita hipocrisia. Então você deveria se livrar destas coisas que te cercam, homens e mulheres. Vocês veem que a conversação não está boa. O homem sabe que a mulher é a parte fraca. A Bíblia diz, o que ele tem que falar? A minha irmã, você não comunique mais comigo. Falou, filha, as suas conversas não dão certo para um cristão. Obrigado, Deus te abençoe. Acabou. Nunca mais converse com aquela pessoa pelo Face. Você percebeu que a pessoa está chegando a dar uma cantada, tanto homem como mulher. Isso acontece por todo lado.
Irmãos, que dá vergonha, ver pessoas que crê no nosso ministério. Você deveria, tanto homem como mulher, deveria olhar essas coisas e dizer, olha, a sua forma de conversa não está dando certo, não é cristão. Por isso, não comunique mais comigo. Tem gente que gosta de ficar papeando, contando as anedotas. Você não tem que fazer isso. Você tem que conversar coisa séria. De falar uma coisa para outra, de dar um aviso para outra pessoa, mesmo de sexo oposto, não teria nenhum problema. Mas chega um ponto que as pessoas papiam muito, conversam demais, e depois elas caem, e aí eu não sei por quê. Você não sabe? Sabe sim. Não veio sobre vós tentação, senão humana. A tentação está aí. Aí Paulo diz assim, aquele, pois, que cuida de estar de pé, olhe e não caia. Você está vendo as coisas. O homem mesmo nessa mensagem, por favor. Se eu pisar mais fundo aqui, você simplesmente aprenda que o homem e a mulher, nesta mensagem, você sabe muito bem o que é que você crê. Você largou do mundo, deixou as denominações para servir a Deus de uma forma sincera, honesta. Queria você um marido papeando com as mulheres? Queria você, sua mulher, conversando com os homens? Eu não creio que vocês querem isso. Não precisa ter ciúme. Aquela pessoa te pertence. Aquela pessoa te pertence. Você casou. Não é? Oh, mas não tem que ser dono. A Bíblia diz que até que a morte separa, filho. E é crente casando com crente para ter as opiniões idênticas, para poder pensar idênticos, para ter um casamento melhor, um lar solidificado na palavra de Deus e na honestidade, na sinceridade. Então, por favor, vocês sabem disso. Eu já estou dando um recado. O homem que percebe que a mulher está leviana com ele, diga para ela não comunicar mais com você. Certo? Fale claro. E como é que chama? O que é que vocês fazem? Me diga aí. Ô Elias, você é mais inteligente. Você está escutando, Elias? Será que o Elias saiu? Ah, certo. Bem nessa hora. Deleta. Bloqueia, deleta. É o que tem que fazer. Não vai ter aquela pessoa na sua lista. Não vai ter. Ah, mas é irmão. Que irmã? Irmão do quem? Irmão da serpente. Está tentando destruir seu casamento. Quem que você vai valorizar mais? Vai valorizar seu casamento ou essas conversações que tem aí fora? E que as pessoas passam dia e noite. Tem hora que são até acidentadas. Porque não tira o celular do ouvido. Outros, sabe como é que chama aquele negócio que ele estava procurando aí? Fala! Pokémon? Pokémon é do diabo, é o diabo. Fica procurando. Está procurando é a Ana, rapaz. Aí o caminhão passa por cima, o carro. As pessoas estão prestando atenção em outra coisa, tudo errado. O diabo está usando de tudo para poder chamar a atenção das pessoas.
usa de tudo. E nós temos bons programas, mesmo para a internet, que é bom para os computadores, para vocês usarem, para poder ouvir a mensagem. Tem coisa boa, mas só que o diabo está naquilo também, não é só Deus. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você talvez está comendo do conhecimento do bem e do mal direto através do celular. E só mal entra em você. Só conversação errada. Aceita o que os outros falam. Dá a mão para aquilo. Não. Tem que haver uma mudança. Nós estamos preparando para arrebatamento. Nós estamos criando uma mensagem que está nos selecionando. Se a mensagem nos seleciona, por que não selecionamos o que nós vemos, o que nós ouvimos, com quem conversamos? Por que não selecionar também? Tem que selecionar. Do contrário, você vai ter que notar que você tem uma outra unção, ungido pelo diabo. Só tem Deus e diabo, filho. Só tem Deus e Satanás, não tem mais nada. Ou você está ungido por Deus, dentro das coisas certas, da verdade, para firmar sua fé, firmar seu casamento, ou você está ungido pelo diabo. E a unção pelo diabo é o que tem mais hoje, é mais propagada. A unção do diabo, as conversas são melhores, mais bem aceitas. As pessoas não examinam, elas não percebem que aquilo vai desmoronando a fé, desmoronando o lar. E elas conversam com qualquer um. O irmão Brana diz numa mensagem, nós nos encontramos ali, ele disse: se o homem parar para conversar com uma mulher, sabendo que ela tem esse espírito, William Branham diz, ele já caiu. Ah não, mas só parei para dar uma conversadinha. Sim, a Nelly também parou. A música que eu ganhei tanto quando eu dançava essa música, ela ouviu a música, parou. Estava indo bem, mas parou. Ouviu a música. Depois ela não percebeu que ela já estava dentro do salão dançando. Depois que já havia dançado, contaminado, aí saiu correndo de dentro do salão e foi procurar a casa de William Branham. Chega lá, você sabe que ela estava ungida pelo diabo. As pessoas não percebem as coisas. É quando você para conversar. Essa mulher tem um papo diferente, deleta ela. Bloqueia ela, ou deleta que eu não pego mais. Esse homem tem um papo diferente, deleta ele. Agora, é melhor do que deletar ou bloquear, é não os ter. É não os ter. Ah, mas assim vocês vão vivendo num mundo à parte. Quem disse que cada filho de Deus não viveu num mundo à parte? É no mundo à parte mesmo. Usa o que é correto. Se não é correto, não vai usar. Conversa o que é bom. Se não é bom, não vamos conversar. Tem gente que conversa qualquer coisa para poder ter o que falar, fala qualquer coisa. Mas não. Você tem que aprender, ficar calado. Se não tem o que falar direito, fique calado. É o melhor que faz. Então, essa unção tem descido sobre as pessoas. E irmão Brana fala aqui na Semente da Serpente, 129. Aqui estava um grande sujeito. Que você não pensa que a serpente era uma coisinha raquítica, feinha. Essa coisinha feinha, a mulher não gosta disso. Não teria parado Eva. Aí o irmão Branham diz, um grande sujeito. É aquele que gosta de se preparar. Eu vou falando coisa, depois fala que eu estou doido mesmo.
Eles gostam de se preparar. Perfuma, que chegou, já está dizendo, cheguei. Porque alcança tudo, gosta daqueles que chamam a atenção. As unções estão nessas coisas. Ninguém põe isso daí só para dizer, estou cheirando. É para alguém. Toma cuidado com o Espírito, estou falando sobre a unção. Ungido pelo diabo, você tem que ter cuidado disso. É a unção do diabo que a pessoa põe, até um perfume. Você pode comprar perfume, põe perfume. Cuidado com a unção do diabo. E põe, não é para chamar a atenção do seu marido. Seu marido você vai até com cheiro de cebola. E quer que ele suporte. A sua mulher também. Mas é para chamar a atenção de outra pessoa. Porque tem aqueles que sente o perfume e fica quieto. Mas tem homem que sente o perfume e não aguenta. A boca tem que mexer. E aquilo é o mal que incentiva a mulher. E a mulher faz a mesma coisa para o homem. Incentiva o homem. Não estou dizendo para vocês andar fedidos, vocês estão entendendo, né? Vai tomar seu banho, vai ter seu desodorante, vai passar seu perfume leve, certo? É o Espírito que te unge naquilo ali. Porque foi ungido pelo diabo a serpente. A serpente para Eva para conversar. Oh, homens, vocês estão me escutando? Homens do Brasil, da África, de Portugal, dos Estados Unidos. Talvez você diga, eu creio na mensagem de João, mas essa daí não. Mas, homens, vocês vão agir como a serpente. Você está ungido pelo diabo e para uma mulher que não é sua para conversar. Qual o seu interesse? Qual o seu interesse de fazer bonito perto de uma mulher que não é sua? Chama a atenção da sua. Mas a sua começa a ser desprezada. Você já não importa tanto com ela, mas gosta de ficar de uma forma que chama a atenção de outras pessoas. Vamos apanhando e ficando quietos. Essa mensagem é para nós. Eu sou homem igual vocês. Eu não posso pregar e não viver. Eu tenho que pregar e viver. Eu tenho uma família. Eu quero criar uma família dentro daquilo que eu conheço. Se eu não posso levar meus filhos, pelo menos minha esposa. A única coisa que segura é a esposa. Se você olhar para os filhos, cada um descamba para um lado, cada um quer fazer uma coisa, eles não estão preocupados com a palavra, estão preocupados consigo mesmo. E quando eu começo a falar assim, eu demoro, já está chegando papelzinho, já tem que parar logo. 129. A semente da serpente. Aqui estava um grande sujeito e o diabo desceu. Ele disse, eu não posso inspirar. Agora, quando você vai pela aparência das mulheres e ações das mulheres, recorde que você está ungido pelo diabo. Se você vai pela aparência das mulheres. Irmãos, é o tempo das mulheres nesse dia. Não usar a roupa decente mais. É as cristãs que estão usando. Cristãs mesmo que vai usar. Mas o mundo não vai usar estas coisas. E você tem que guardar isso. Se você for pela aparência das mulheres, as ações, a forma dela agir,
você acaba sendo ungido pelo diabo, se não é a sua própria esposa. E são pregações de William Branham, 50 anos atrás. E o homem está ungido pelo diabo, porque ele vai pelas ações das mulheres. Ele devia ir pela ação da mulher dele, não das mulheres, da mulher dos outros, da mulher do seu irmão. Aquela sinceridade que tinha em Branham de levar as moças em casa e não tocar nelas. Aquilo que é a santidade. Não tocava nelas. Se alguma se portava leviana, ele dizia: vou falar para o seu pai, e você não vai andar mais com as demais moças que eu levo na igreja e trago. Quando ele era moço. Mas você dá ouvido para aquela mulher e piora a situação? Se a mulher mostra um pouquinho que está inclinada para você e ela é casada, já rasga o verbo para ela logo. Diz: irmã, não tens vergonha do que está falando? Não comunique comigo mais. Ah, nós teríamos um povo diferente. Mas fica tudo passando água benta, parecendo padre. Está tudo jogando água benta para não prejudicar. Não, você tem que mostrar o que é. Não ter essas pessoas contaminando sua vida. Eu tinha uma página de visita na nossa página. Eu achei que eu ia conseguir vencer. Lá no início eu tive que tirar. Um briga com o outro, um discute com o outro, fala da vida do outro na página. Se você tem face para falar um do outro, é melhor você parar com isso. Tenha boas coisas. É o que eu disse esses dias. Faça uma coisa certa. Compartilhe cada mensagem pregada. Vai lá no YouTube e compartilhe cada mensagem pregada, para você ver como é que vai fazer um limpa de gente no seu Face. Procura as mensagens do novo nome, vai lá e compartilha e coloca, põe aqui um pedacinho a mais. Esta mensagem fala sobre o novo nome de Jesus Cristo hoje. Filho. Aí compartilha. Agora não vai ficar compartilhando coisa que não presta, coisa dos outros, de quem fala contra o que você crê. Ou você não crê em nada. A unção desce sobre as pessoas e elas não percebem. E aquela unção é a unção do diabo, para tirá-las da presença de Deus, para destruir o casamento delas. Amém. Agora o diabo desceu e entrou na serpente, e ele encontrou a Eva no jardim do Éden, nua. E isto fala a respeito do fruto no meio. E meio significa centro, e assim por diante. Vocês compreendem, é uma congregação mista, ele não podia esclarecer mais. E ela estava nua. E ali o sujeito estava ungido, a serpente ungida pelo diabo. Aí você vai encontrar mesmo mulheres bem vestidas, mas você não vai ficar sem encontrar talvez um homem como uma serpente, ungido pelo diabo. Olha, eu ando por todo lado, fico em várias casas, mas ninguém pode reclamar de mim, porque eu não saio do meu quartinho. Eu não fico lá na cozinha enchendo as paciências das mulheres. O que os homens devem aprender. Devem aprender. Nem levar o prato na cozinha. Tem que aprender.
Nem levar lá na pia. Talvez vai ajudar as mulheres, levar o prato lá na pia. Isso é trabalho das mulheres. Elas quem faz. Você só vai lá na mesa, come e sai da cozinha. É hora que está querendo fazer um favor. Irmãos, é incrível os negócios, o que eu já tenho visto na vida. As pessoas que querem fazer favor, elas estão conquistando, elas querem conquistar. Não é só favor que elas querem fazer, é bom fazer favor, no lugar errado, na hora errada. Não percebe que é uma unção do diabo. Tem hora que o homem está olhando numa mulher, que a mulher não pode nem virar a cabeça, está na igreja, está num salão de festa, não pode nem virar. A hora que vira a cabeça e olha que aquele homem está de olho na mulher. Você que não aprende, não lhe dá vergonha na cara, não cora. Você está bravo? Não estou bravo, não. É incrível o povo achar que está servindo a Deus, que está na terceira etapa. Sabe, nós temos na mensagem do João. Que João? Que tipo de vida? Que tipo de ação? Você envergonha o ministério. A mulher com as suas ações contrárias à Escritura envergonha o ministério. E não sabe que está ungida pelo diabo? 130, a semente da serpente. O que ele fez? Ele começou a fazer amor com Eva. Eu porque esqueço as coisas. Irmãos, mas a internet é um demônio. Quando você não sabe usar, é um demônio. Eu esqueci a palavra aqui. Um pastor pela internet, como é que é? Virtual. É um pastor virtual. Irmãos, tem namoro virtual, sexo virtual. As pessoas mandam foto umas para as outras, ele chama de nudes, nuas. A vergonha já foi, perder o caráter, a vergonha. Que deveria ter vergonha entre ele, marido e mulher, mulher e marido. Acaba não tendo vergonha e entra através da internet e ainda manda nudes para os outros. Está cheio isso aí. E tem hora que você sabe o que é, tem nudes dos crentes da mensagem. E pastor, então por isso é doido. Mas é isso aí. Tem tudo isso aí, as pessoas não sabem usar o aparelho que tem. Aquilo ali foi criado por Deus por causa desta mensagem. E eles estão usando para porcariada, para o que não presta. Tem muitos casamentos que vêm de namoro, vem tudo de nudes. Um mandando nudes para o outro. E depois vocês querem que eu fique quietinho? Eu não falo essas coisas não, que eu não gosto de ouvir essas coisas da igreja. Você não gosta de ouvir porque você não sabe o que está acontecendo. Se você soubesse o que está acontecendo e se tivesse um ministério sobre você, você estaria responsável de falar essas coisas e despertar as pessoas. Ver que elas perderam o caráter. E crentes da mensagem. Arrependeram? Mostre que arrependeram. Mostre que arrependeram. Delete as pessoas que vocês fizeram essas coisas. Delete. Não converse mais. Não mande mais foto. Mas é tudo virtual. Namoro virtual, sexo virtual.
Eles fazem. Nós estamos vivendo dentro da igreja, irmãos, ó, aleluia, glória a Deus. O povo usa essa internet que tem e esse celular que tem aí hoje, celular avançado, que faz de tudo. Você já conversa vendo as pessoas. Há anos atrás falava que isso ia acontecer, já aconteceu agora, a gente nem percebe, já está conversando, conversa com a pessoa, já vendo a pessoa. Está tudo para frente, mas também eles mandam cada foto para os outros, que era para ter vergonha de ter estas fotos em casa. Como você tem coragem de tirar foto do seu corpo nu e parte do seu nudismo e ainda mandar para os outros? O mundo está assim, a igreja está assim, muitos crentes estão vivendo desse jeito, debaixo do pano. E o que é isto? Ungidos pelo diabo. Tudo que estão fazendo é a unção do diabo. Estou para terminar, tenham paciência comigo. 68 é a união invisível da noiva. A mulher tem um cargo sagrado de virtude encomendado a elas por seu Senhor, uma virtude em particular. Nenhuma outra coisa o tem, senão a mulher. Isto é certo, isso é recomendável a ela, por Deus. Ela não deve violar essa virtude, mesmo se faz algum mal, deve confessar isso a seu esposo, antes que ele a aceite e corrigi-lo. Se a mulher fez algo mal, ela tem que confessar para o marido, antes que ele entre em ato sexual, deixa eu falar claro, antes que ele entre em ato sexual com ela, na próxima noite, ela já teve um problema, antes tem que falar para o marido, confessar. Aí nós pegamos as pessoas mais idosas, achamos, não, isso não está acontecendo, está acontecendo, irmãos. O que você tem que fazer? Confessar. Aí escute o que o irmão Branda diz: o mesmo com a igreja que estava casada com a lei, também tem que confessar isso. Se ela não faz e vive com seu esposo por 10 anos, então o confessa depois de 10 anos, ele tem o direito de repudiá-la e casar com outra mulher. Essa é a escritura. A fornicação é vida imunda. E aprendem. Tem mensagem, escuta a mensagem, mas como vamos aprender? Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Se naquela cama, naquele leito, você deita com a sua mulher pensando noutra, você deita com o seu marido pensando noutra. Você diz, pastor, não tem isso. Você é bobo. Eu estou falando porque eu sei que existem essas coisas no mundo. Está aqui, ó, leito sem mácula. Mas quando você vai macular o leito, pensando em outra pessoa, a mulher está insatisfeita com o marido que tem, o marido está insatisfeito com a mulher que tem. Ungidos pelo diabo. Ungido pelo diabo. Faça as coisas tudo claro. Seja aquela pessoa idônea. Não seja hipócrita. Seja aquela pessoa ajuizada que faz o que é certo. Leva o seu casamento de uma forma certa. Leva o seu marido de uma forma certa. A sua esposa de uma forma correta. Viva somente para seu lar. Não tente ficar conversando e levando amor para outras pessoas. Você deve à sua casa, ao seu marido, à sua mulher, aos seus filhos. Vocês estão criando família. Vocês precisam permanecer cada dia de pé. Aquele que está de pé, veja que não caia. Porque o problema está diante de nós constantemente. Veja que não caia. Por qualquer coisa você desvia a atenção lá na internet, do que você está fazendo, desvia a atenção. Cadê aquela conversação sadia com a mulher, com o marido?
Marido e mulher conversam, talvez dentro de poucos minutinhos, eles resolvem o problema deles. Mas quando você tem um namoro virtual, que não resolve, ei, incentive, tratam bem, é uma beleza. O mundo está cheio disso. Grande Criador, só o Senhor pode consertar cada um de nós e que não venhamos dar lugar à unção de Satanás, que não venhamos ser ungidos pelo diabo, mas que venhamos amar um ao outro, e cada família, cada lar, cada cônjuge viver de acordo com a sua palavra. Tira o mal e faça amar cada um, amar mais um ao outro. Em nome de Jesus Cristo, faça-nos entender estas coisas, Pai, e fugir de toda aparência do mal. Faça com que este irmão, esta irmã, fuja da aparência do mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.